surpresas na eleição deste domingo na Venezuela não são tão profundas, são muito profundas, inclusive, que nem mesmo as pesquisas que indicam ampla vitória da oposição podem ser levadas em conta. Algumas poucas sondagens também indicam a reeleição do atual presidente do país, Nicolás Maduro. Esse cenário é incerto sobre a votação e quando o resultado oficial pode ser anunciado. Em uma pesquisa divulgada no último sábado, quando acabou o prazo para a divulgação de material eleitoral, o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, estava com 59% das intenções de voto contra 31% de Nicolás Maduro. Delegado Palumbo, a TV estatal só noticia e só veicula informações e notícias, pesquisas que são favoráveis a Nicolás Maduro. Agora, as pesquisas de opinião independentes, todas colocam o adversário Edmundo Urrutia com 30% a mais do que Nicolás Maduro. Ou seja, é uma sinalização preocupante, né? Porque se ele frauda, ou pelo menos tem o Instituto de Pesquisa do governo ao seu lado, o que podemos pensar do grupo que está comandando ali a apuração das eleições, né? Olha, Candidato, estou dando risada aqui porque é piada, né? Lógico que a TV estatal vai colocar o que ele quiser, não vai contra o chefe, não vai contra o ditador. Não tem, as pessoas têm medo de morrer e lá funciona assim, não faz o que eu quero, vai embora do país ou então você vai morrer aqui. Então o povo fica numa situação muito difícil. Aqui em Brasília, na quinta-feira, salvo engano, um venezuelano foi proibido de entrar na embaixada. Quer dizer, ele não está só agindo lá na Venezuela, fora do país ele também está agindo. Ele não quer observadores, porque se fosse uma eleição democrática, limpa, sem fraude, pode vir o observador que quiser. Aqui no Brasil, por exemplo, fica gente de todos os partidos observando, olhando, né? Agora lá não. Lá vai ter gente do governo, a serviço do governo, persuadindo as pessoas para votarem em Maduro. Você, o Dávila deu risada. Dávila, essa é uma estratégia dos ditadores, né? A televisão estatal só veicula as notícias favoráveis a ele, né? Eu dou risada porque Maduro fala debaixo de um grande pintura a óleo do Simão Bolívar, que antes de morrer estava tão decepcionado com a América Latina que disse: a América Latina é um lugar ingovernável, lá só com ditador, não tem jeito, é um lugar totalmente ingovernável. Então é quase que o espírito do Simão Bolívar ali mostrando o que é essa tragédia da Venezuela. Mas aqui, voltando à questão muito bem colocada dos cenários pelo Alan Gani, falta um outro elemento que me parece fundamental. Qual será a reação da comunidade internacional após esse pleito? Porque se é um pleito fraudulento, o que todo mundo vai fazer? Manter esse silêncio sepulcral que estão mantendo agora, que é uma vergonha. Para mim já é uma vergonha o silêncio que a comunidade internacional, principalmente nos países aqui da América do Sul, da América Latina, mantém em relação a uma fraude escandalosa que está para acontecer e todos os indicadores que Maduro não quer uma eleição limpa. Então, primeiro já tem assim a preocupação com esse silêncio pré-eleição. Agora, vamos ver qual vai ser a atitude após a eleição. Como a comunidade internacional vai reagir, porque é um escândalo isso. Então, assim, vamos de novo cruzar os braços e deixar a população venezuelana continuar nessa miséria absoluta, nesse desgoverno, nessa tirania? É isso que a comunidade internacional faz? É cruzar os braços? Então, assim, me parece que já essa passividade do momento mostra a que ponto chegou a Venezuela. Talvez se a comunidade internacional tivesse mobilizado, nós não teríamos chegado a esse ponto. Então isso aqui também tem que ser debitado em parte à comunidade internacional e sua passividade estrondosa em relação a um ditador sanguinário traficante. Entendeu? Esse é o ponto. E agora vamos ver como a comunidade internacional vai reagir após o pleito. Então, essas duas coisas parece que pode muito interferir na conduta do período pós-eleição da Venezuela. Pois é, programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios. Muito obrigado pela audiência. Estamos trazendo as informações e projetando também o pleito eleitoral na Venezuela. Eleições acontecem no próximo domingo, inclusive, tem uma informação que várias pesquisas foram realizadas e há uma divergência de resultados. Institutos ligados à administração de Nicolás Maduro o colocam muito à frente do opositor. Já institutos independentes
colocam o opositor, Edmundo González Urrutia, com 30% a mais do que Nicolás Maduro. Gani, pegando a reflexão e o questionamento fundamental do Luiz Felipe Dávila, se houver indício de fraude ou se a decisão das urnas for respeitada em um primeiro momento, mas lá na frente Maduro tentar uma virada de mesa, uma tentativa de interferir ou alegar que foi fraudada a eleição, por exemplo, para continuar no poder. Aí eu faço a pergunta do Dávila a você. Qual deverá ser o posicionamento dos países, especialmente da América Latina? Tem que ter boicote econômico, né? Na verdade, quem faz já o boicote econômico à Venezuela, e eu acho que só em alguns segmentos e foi flexibilizado por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, com falta de petróleo, dado que a Rússia é um grande produtor de petróleo, aí os Estados Unidos acabou liberando importação da Venezuela. Então, o único que faz isso é os Estados Unidos, né? Até onde eu sei. Eu acho que tem os demais países, e aí eu acho que é função do governo norte-americano, assim como eles fizeram no conflito entre Rússia e Ucrânia, eles lideraram, né, um boicote à Rússia. Então, por que não, em relação à Venezuela, a mesma coisa? Lidere-se e pressão em cima dos países para que não faça comércio com a Venezuela, porque pior do que está, a população não vai ficar, né? Evidentemente, você pode ter algum efeito, mas pode ser que seja a saída para libertar a população. Então, tem que ter muita pressão internacional, mobilizar também a capacidade diplomática de alguns países chaves hoje, né? Além dos Estados Unidos. Então, países que seriam um pouco mais alinhados ao governo venezuelano, como Rússia e China, tentar utilizar algum interlocutor neutro, evidentemente que não poderia ser os Estados Unidos nesse caso para conversar com a Rússia, mas algum outro país para tentar, né, também fazer algum tipo de pressão em Nicolás Maduro. E aí o governo brasileiro ele tem um papel preponderante nisso, porque vamos lembrar que o governo atual, no passado, né, e há farto material disso, fartos vídeos aí no YouTube, é fácil a pesquisa, apoiou o regime de Chávez e o regime de Nicolás Maduro, apoiou abertamente, né? Você tem fala de ex-presidente Dilma, do presidente Lula. Portanto, o Brasil tem um papel fundamental na pressão, porque se o Brasil rompe com a Venezuela, né, tem um posicionamento muito mais duro, e o Brasil é o líder natural aqui do Cone Sul da América Latina, seria uma sinalização muito importante, seria uma pressão muito importante no regime venezuelano. Caso contrário, essa ditadura nefasta que gera miséria, pobreza, assassinatos e mortes, continua lá na Venezuela, prejudicando a população por lá.